Terrenos Férteis e Pesquisas em Trânsito. Aqui teremos Iris Helena, artista da Paraíba, Gustavo Vanderlei, que eu fiquei em dúvida de onde ele era, se é Rio Grande do Norte, São Paulo, Fortaleza, em trânsito. Alexandre Barbalho, grande professor da cultura, da arte do Ceará. Ramuse Brasil, daqui do Maranhão. E mediado por Frederico Soares, não, desculpa, Silva. Piada interna, pessoal. Então, eu queria convidar vocês a ocuparem os lugares e ao Fred, querido, a condução da mesa. Essa é a mesa 3, sexta-feira 13. Sexta-feira 13, mesa 3. Vai dar tudo certo. Só não é bocheira. Hã? Só não é bocheira. A mesa 3 desse evento tão bonito que eu tenho a alegria de participar. Nossa, estive em Recife na primeira exposição, participei lá do seminário. E está aqui na minha terra, um monte de gente bacana. Guga. Mesa 3, Terrenos Férteis e Pesquisas em Trânsito. Então, quais lugares, pensando nesses terrenos férteis, nessas pesquisas em trânsito, quais lugares ou contextos são terrenos férteis para a imaginação e a criação? Quais trânsitos perpassam nossos modos de pensar e gerar articulações estéticas em diferentes territorialidades? A mesa, então, essa mesa, propõe debater a partir das experiências de criação, bem como da gestão cultural e curadoria, o espaço como condição epistêmica de trabalho a partir de projetos fora de espaços formais da arte e pesquisas em trânsito. Então, para tanto, eu gostaria aqui de apresentar a nossa primeira convidada, a Iris Helena, artista visual, formada em artes visuais pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em poéticas contemporâneas e doutora em deslocamentos e espacialidades na arte contemporânea, ambos pela UNB. Sua pesquisa caracteriza-se pela investigação da paisagem urbana a partir de uma abordagem dialógica entre a imagem da cidade. Guga Vanderlei, desde 1999, desenvolve projetos nas áreas das artes visuais, audiovisual e educação. Fundador da Casa da Ribeira, diretor de projetos da House Cultura, foi secretário adjunto de Cultura de Natal, do Rio Grande do Norte, e diretor de Informação e Comunicação do Centro Cultural São Paulo. Alexandre Barbalho possui mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Atua em política cultural, política de comunicação, mídia e cidadania, mídia e minorias, mídia e política, elites. Marcos Ramuzio, cineasta, músico e artista multimídia, trabalha com processos de documentação audiovisual e o cinema experimental, com videoartes, ensaios audiovisuais, instalações e performances sonoro-visuais. É professor de fotografia e multimídia do IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão, para quem não é daqui, só para atualizar, Instituto Federal do Maranhão, um lugar também importante para a gente. Coordenador do NUP e do IPB Portugal. Bom, eu não sei se tem acho que essa ordem ela é um pouco, mas seguindo aqui pelas apresentações, eu queria passar a palavra para Iris. Queria agradecer, antes de começar a fala, agradecer ao Banco do Nordeste, ao Nordeste Expandido, pelo convite, pela oportunidade, principalmente de participar da exposição, participar do acervo e de conhecer o Maranhão, que eu não conhecia. Foi minha primeira vez aqui em São Luís. Então, estou muito feliz e muito agradecida a todos os organizadores. Eu tive na edição de Recife, foi maravilhoso. E agora, igualmente maravilhosa, Cecília, Jaqueline, incríveis, Samanta, muito obrigada.
Eu trouxe uma apresentação, uma pequenininha apresentação para vocês. Eu sou uma artista de João Pessoa, mas atualmente acho que vai fazer 12 anos, ano que vem, que eu vivo em Brasília. Saí para fazer mestrado, aí fui ficando. Dizem as más línguas que Brasília é taurina do dia 21, então ela pega no pé, ela não larga a gente nunca mais. E estou lá, gente. Tô feliz demais por estar aqui, passando calor, porque lá está muito seco e a gente está morrendo, virando uva passa. Bom, eu vou falar um pouco do trabalho que tá exposto aqui e dos desdobramentos que dele aconteceram, e eu acho que ele tem bastante a ver com o tema da nossa mesa, né, de trânsitos. Pode passar. É o último trabalho, exatamente o último da exposição, tá na última parede. Esse é um trabalho que se chama Aliança, e eu fiz ele em 2016, mas ele começou a ser gestado, pensado, em 2013, numa situação muito curiosa. Eu tinha acabado de chegar em Brasília, no mestrado. Eu gosto sempre de contextualizar de onde veio, para vocês entenderem como é que funciona a minha cabeça. Eu tinha acabado de chegar em Brasília e fazia mais ou menos assim, uns 3 meses, um trimestre que eu estava lá, e eu recebo o e-mail mais estranho da minha vida, que era assim: olá, Iris, tudo bom? Gostaria de saber se você tem interesse em fazer uma residência na Alemanha. Eu falei, quê? Aí tinha um telefone lá, Ministério das Relações Exteriores. Eu falei, isso é trote, não é possível, 2013. Aí peguei o telefone, o celular na hora, liguei. Então, eu recebi esse e-mail aqui. Não, é verdade, é real, a gente queria marcar uma reunião com você aqui no Itamaraty. Eu falei, quê? Então tá. Eu nunca tinha saído do Brasil e tal, e fui para essa bendita reunião. E eles, você fala alemão? Aí eu, não. Você fala inglês? Sim, com certeza. Naquela época era um The Books on the Table. Mas fui. Uma oportunidade dessa a gente não perde, né? E tinha acabado, recém-chegado em Brasília, fui-me embora, linda, loura e japonesa. Cheguei lá na Alemanha, nunca fiquei tanto tempo em silêncio na minha vida, mas foi uma experiência muito legal. Eu tinha um passaporte para ir em todos os museus, para frequentar os espaços, não tinha um espaço de produção de ateliê, mas a minha cabeça estava assim, a mil. E aí eu lembro que, numa das visitas que eu fiz, eu fui no Museu de História. E eu fiquei muito impactada, porque numa das salas que eu entrei, eu fui para a cidade de Frankfurt, ela tinha sido completamente destruída durante a Segunda Guerra. E as pessoas vão lá catar os cacos e tentar reconstruir aquilo. Então, eu fui juntando essas imagens por uma formalidade, né? Onde tinha uma janela, onde tinha um pilar, eu fui juntando. Pode passar. E aí eu fiz esse sistema, eu coletei essas madeiras, que são madeiras a madeira da peça, não a madeira rosa, que isso era uma parte do cenário, onde estava exposto nesse dia, mas elas são feitas de madeira de construção civil, aquele compensado, e é um compensado já usado, que eu coletei de obras, e aí elas têm esse dispositivo de abrir e fechar. Então, cada face ela tem uma imagem de Brasília e uma outra tem uma imagem da cidade destruída. Então, uma construção e uma é uma face da destruição. E aí eu fiquei muito pensando assim nesse jogo de dualidades, e nisso que acontece também, e pensando na minha condição de estrangeira, numa cidade que eu não conhecia, né, num país que eu não conhecia, não falava a língua, e estando numa cidade também que eu não tinha nenhum vínculo. E aí foi passando pode passar. E aí desse trabalho surgiram esses outros 2 também, que eu comecei a imaginar uma característica muito comum desse lugar que eu estava fazendo a residência, são esses souvenirs, né, globo de neve. E aí eu juntei alguns de Brasília, pode passar? Alguns de Brasília, que não dá para ler, mas é o Congresso Nacional, e aqui é o centro de Frankfurt. Eu destruí os 2, e eu fiquei imaginando como é que seria balançar um globo de neve e ser escombro, ao invés de neve, ser uma ideia mais distópica, assim, então tem o Congresso, tem a Catedral e tem outros lugares de Brasília. Pode passar.
E aí, por causa disso, desse trabalho, foi passando o tempo e eu fui me sentindo... me ativou uma coisa de pensar essa relação dos trabalhadores migrantes, né? Veio muita gente do Nordeste fugindo da seca, vieram para a construção de Brasília, era meio que se ficar... correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Ou você morre na seca, ou você morre numa condição de trabalhar numa obra, que foi a construção de Brasília, em regime completamente escravo, né? Mais de 16 horas de trabalho, sem segurança, sem nada. E aí eu comecei a criar uma série que virou minha tese de doutorado, chamada Livro do Tombo, pegando também esses materiais, coletando esses materiais de obras da cidade, e juntando uma herança simbólica, né, de imagens da construção no arquivo público. Essa imagem é da construção de uma obra que está nos Três Poderes, que é uma escultura moderna do Bruno Giorgi, que se chama Os Guerreiros, mas os construtores de Brasília, eles se enxergavam nessas figuras, e ela foi rebatizada, né, carinhosamente, como Os Candangos. Então, tem uma coisa nessa construção de Brasília, tem uma coisa que me interessava, que é essa ilusão do Eldorado, né, desse lugar novo, que lugar é esse, que atraiu tantas pessoas, mas os próprios trabalhadores que construíram foram expurgados dessa cidade. Pode passar, por favor? E aí também tem esse caráter de abrir e fechar. Pode passar? Essa aqui é uma imagem, não sei se vocês conseguem ver, mas são os trabalhadores, são registros de trabalhadores chegando, né, nos canteiros de obra, todos com mala na cabeça. Então, eles vinham de todos os lugares que vocês imaginarem. Pode passar? Depois disso, eu comecei a fazer, durante uma residência no Pé Vermelho, que é em Planaltina, lá em Goiás, que faz parte do DF. Eu fiz esse trabalho, que é endereçado que são 7 postais, e esses postais eles saem de Brasília, né, eles têm o símbolo, o carimbo, e eles saem de Brasília, mas eles são destinados às cidades vizinhas, né, as cidades que antes eram chamadas cidades satélites, como uma forma de pensar essa impossibilidade desses trabalhadores de residir no lugar onde eles construíram. Pode passar? E aí eles também são afixados na parede com dobradiça, que é uma coisa que acompanha a série. Pode passar? Também comecei a pensar peças de concreto, porque a gente tem muitos relatos e muitas histórias de trabalhadores que morreram e não tinha segurança do trabalho, então eles foram concretados nos monumentos, nas obras. Então, eu também fiquei pensando muito nessa relação de achados e perdidos, de pessoas sem documentação. E é engraçado que, em Brasília, a gente tem um túmulo que é um túmulo simples e tem escrito Túmulo do Candango Desconhecido, porque várias pessoas que foram sepultadas que não tinham endereço, não tinham... pode passar, esse é o último trabalho. Esse é um trabalho chamado Patrimônio Material, é o último trabalho dessa série, Livro do Tombo, e eu apresentei ele nesse ano no Centro Cultural São Paulo, no programa de seleção. E essas peças, elas são lajotas originais das passagens subterrâneas de Brasília, que Brasília, para quem não sabe, é uma cidade tombada pela Unesco. E não pode ser retirado nada, não pode ser construído em cima e destruído nada. E aí as passagens subterrâneas elas começaram a ser retiraram toda a lajota original de algumas, porque o GDF estava dizendo que elas escondiam as rachaduras. Então, impedia-se de ver se alguma estava ruindo, se alguma coisa estava acontecendo. Para quem não sabe, Brasília é uma grande ruína moderna. Então, um amigo me ligou e falou assim, vai lá, que estão jogando umas lajotas no lixo. Aí eu fui correndo, fui com 2 amigos, a gente pulou uma caçamba e saímos pegando o que dava, escondido, claro, porque se você for pedir uma autorização, meu Deus. E... Pode passar, que eu acho que a imagem é mais de perto, não sei se dá para ver. E eu
peguei algumas e respeitei algumas formas, e foi também uma forma de pensar, de continuar pensando a partir dos vestígios que a própria cidade deixa, né, dos vestígios que constituíram a cidade e que viraram refugos, uma forma também de pensar nessa relação com o trabalho humano, né, nessa relação com a forma como a cidade se construiu, colocando as pessoas para a margem, né, para esses lugares que não pertencem ao plano piloto. Pode passar? E aí tem algumas imagens de trabalhadores, né, aqui, da passagem subterrânea de onde as lajotas foram tiradas. Essas lajotas são grandes, são pesadas, assim, elas são desse tamanho. E aí aqui tem os trabalhadores com picareta e tal. E é isso, essa é a série Livro do Tombo, porque eu acho que essa palavra tombo, né, ela tanto significa para tombar e você trazer algo para um lugar de patrimônio, mas também como a queda, né, e como esse fator de deslocamento e ilusão a qual esses trabalhadores foram submetidos. Então, acho que, para a minha experiência enquanto artista, eu demorei um tempo para... Eu acho que foi importante também passar 10 anos entendendo o local onde eu estava. Assim, quase toda... Uma grande parte da minha produção, acho que tem 18 anos de produção, ela aconteceu em João Pessoa, pensando na cidade de João Pessoa, e quando eu me mudo para Brasília, isso vai se atualizando, porque a gente começa a ficar envolvido com o lugar a qual a gente está trabalhando. Então, é isso. Obrigada por me ouvirem. Bem, boa tarde a todo mundo. Primeiro, agradecer o convite, Jaqueline, Cecília, Samanta, querida, que bom que está no seu chão, né? Também seu chão. E achei engraçado, Jaque, você me falar, você não sabe exatamente onde eu estou, né? É mais ou menos isso, né? Eu acho que eu estou nesse trânsito o tempo todo, e não só em termos de lugar, a gente vai falar muito sobre isso, né? O meu objetivo é falar sobre lugar, que contamina meu trabalho em vários aspectos, também nesse trânsito, né? Eu sou gestor, curador, produtor, curador, enfim, né? Então, são trânsitos possíveis de se fazer nas possibilidades em que eu me encontro e no que eu demandei para mim mesmo, né? Então, agradecer principalmente ao Banco do Nordeste, porque esse trânsito Nordeste-Nordeste é muito complicado, né? Eu vim para São Luís com 15 anos, gente, olha só. E São Luís era um local muito especial para mim, porque foram 2 conquistas pessoais muito significativas. Primeiro, porque minha família era muito urbana e sempre a gente foi para cidade. E foi a primeira oportunidade que eu tive de viver 10 dias numa fazenda em Alcântara. Então, eu tenho essa memória de 15 anos de cavalo, de planta, de cheiro, que é muito forte. E a primeira vez que eu viajei sozinho, aquele negocinho assim que a aeromoça coloca, sabe? Eu viajei sozinho. Então, São Luís tinha essa memória para mim de conquista pessoal. Interessante, né? E tinha uma memória flash, que era os tal dos leões que eu te falei, Fred, né? Que eu tinha certeza que eram mais dourados, e o Uber confirmou. Eram mais dourados, e hoje estão mais acinzentados ali no Palácio do Governo, né? Muito bacana essas coisas que a gente guarda na memória. Pode passar, por favor. Falando disso, né, falando em trânsito e falando de lugar, eu tenho que evidenciar, obviamente, alguns lugares, como eu já falei, né, que eu transito, mas também da base fundamental para mim, que é meu estudo em psicanálise, né? Me formei em psicologia, né? A psicanálise me fisga, né? E é o que eu uso como base para fazer meus textos, as minhas curadorias, enfim, entendendo sempre que a arte é aquela que tem a maior potência da dualidade, né? Então, acho que trazer esse trânsito para a arte também, para mim, é muito importante, né? Eu acho que não é ferramental, né? Mas a função, se existisse uma função da arte, é justamente de não ser algo que consiga trazer um significado único,
Então, nesse sentido, por mais que eu fale dessa cadeira, né, durante 3 horas, a gente vai criar algum código, como eu estou criando agora, entre vocês e eu, para a gente tentar conversar sobre essa cadeira. Então, eu vou tentar falar sobre ela e a linguagem jamais vai chegar nessa cadeira, né? Então, a tentativa da linguagem chegar na cadeira. Eu acho que a tentativa da arte é justamente a cadeira, né? Ou seja, elaborar boas perguntas. Pode passar, por favor. Então, o objetivo que eu queria trazer nessa fala, né, desses 20 minutos, é justamente potencializar esse pensamento de que a arte é dualidade, ou seja, é sempre transição, é sempre algo de aposta. Eu uso muito essa palavra dentro da minha curadoria, né? É sempre algo que você vai jogar-se, e você não sabe exatamente o que é que as pessoas vão aprender do que você joga, né? Mas também é um lugar de potência da realidade, que para Lacan a palavra é a morte da coisa. Portanto, se a palavra é a morte da coisa, a arte seria o mais próximo da realidade. Justamente porque a palavra não daria conta desse objeto. Então, isso é muito legal para a gente pensar. Por favor. E eu vou falar do meu lugar, né? Apesar de eu estar entre Fortaleza, Natal e São Paulo, Jaqueline está certa, mas eu falo que Natal é o único lugar que eu não uso GPS. Então, eu sei para onde ir, para o norte, para o sul. Então, é meu lugar de origem. E esse aqui é o meu lugar de sonho, né? Isso aqui é uma foto de 1998, é uma casa que chama Casa da Ribeira, é um espaço cultural em Natal, que ainda existe, vai fazer 24 anos próximo ano, e em que a gente encontrou assim, né, nos escombros, eram 11 pessoas, era um grupo de teatro, eu era ator nessa época, e a gente não tinha espaço para apresentar. Então a gente resolveu construir um teatro, por favor. Então, essa é a Casa da Ribeira, um espaço cultural que pode passar, por favor. No térreo, a gente tem uma sala de teatro, toda equipada, enfim, e que agora a gente ganhou na Paulo Gustavo a possibilidade de transformá-la em cinema. Então, daqui a pouco a gente está trazendo cinema de rua para Natal, algo que não existe, então a gente está reinventando-se enquanto lugar de rua. Pode passar, por favor. E uma sala de exposições em cima, essa é uma foto do Nazareno, um artista que está em São Paulo, mas é do Ceará, Brasília, enfim, também trânsito, né? Então, a gente tem uma sala no primeiro piso, um laboratório de comunicação, um café e um acervo de literatura de arte contemporânea. Por favor. E a segunda questão, né? Primeira, a questão do trânsito, da linguagem, e essa é uma contribuição que eu queria trazer do como que eu penso a diferenciação entre local e lugar. O local é como se, sei lá, vou citar aqui o endereço da minha mãe lá em Natal. Raimundo Jovino Oliveira, 2428. Esse é um local, tá? Então, tenho lá uma posição geográfica, né, um dado geográfico, um pontinho aí do Google, né? Isso é um local. Quando eu vou para a casa da minha mãe, e eu sinto cheiro, afeto, desafeto, tristeza, alegria, aproximação, dor, memória, isso é lugar. Portanto, nos dispositivos de curadoria, eu implico, de verdade, os artistas a pensarem em lugar. E eu trouxe 3 projetos muito distintos, cada um de outro, desse percurso curatorial, né, digamos assim, ou de gestor de projeto, ou de produtor de projeto, nessa salada que eu sou, né, justamente para poder mostrar para vocês como que eu articulo essa diferença entre local e lugar nos projetos em que a gente idealiza, cria e faz parceria com os artistas. Por favor. Então, vou começar com um projeto de exposição dentro daquela sala, né? Então, a gente está falando do primeiro piso da Casa da Ribeira, e eu queria que vocês reparassem, por favor, na parede da Casa da Ribeira, né? É uma parede histórica, é um casarão 1911, em que, quando a Brígida Baltar chega na casa, ela desiste de tudo o que tinha pensado sobre a exposição que ela iria fazer e traz uma condição de pensar a própria parede da casa como elemento de materialidade da obra dela.
Então, ela começa a brincar com pó de tijolo. É a primeira vez que a Brígida, que infelizmente não está mais conosco, né, é a primeira vez que ela elabora esse tipo de pintura com pó de tijolo e começa a fazer essa configuração de uma técnica muito simples de desenho direto nas paredes brancas da Casa da Ribeira e articulando-se com a casinha de tijolo que ela materializa lá, né? Portanto, ela traz o próprio espaço da Casa da Ribeira para a potência de sua exposição. A próxima também é por favor? A próxima também é um contexto da sala da Casa da Ribeira, com o João Modé, né, que ele vai chegar absolutamente sem nenhum projeto. Já ao contrário da Brígida, que chegou com um projeto e mudou, ele chega sem nenhum tipo enfim, elaboração prévia, né, e começa a percorrer o próprio espaço da casa. E aí começa a descobrir coisas da construção do espaço. Então, esse tecido, por exemplo, foi o resto da cortina do teatro. Então, ele começa a percorrer o alçapão do palco, os depósitos, e começa a percorrer o território da Ribeira, que é como se fosse o centro histórico aqui de vocês, né? É o lugar que mais preservou, digamos assim, a memória de patrimônio material da cidade. Então, ele começa a percorrer o território e negociar. Você me empresta essa porta? Né? E ele começa a ter todos os agenciamentos possíveis com os moradores da região do entorno da Casa da Ribeira. Né? Então, esse é um outro exemplo também de lugar. Então, ele traz uma contribuição não só da materialidade do território, mas da negociação e da visita dessas pessoas aos seus objetos emprestados. Então, ele materializa com isso uma espécie de lugar inventado para esse tipo de dispositivo e exposição. O próximo projeto é o Projeto Urbano Arte, é um projeto que a gente desenvolveu em Fortaleza. Foram 33 territórios. Ele foi patrocinado pela empresa de serviços urbanos, Grupo Marquise, em que tinha um problema muito sério, que eram justamente que os moradores não cuidavam dos seus lugares, né? Eles jogavam lixo, mesmo que passasse o caminhão de lixo, existia ali um desleixo qualquer. Então, a gente começou a pesquisar, entendeu, fez uma convocação a artistas urbanos, muralismo, intervenções urbanas, mobiliário urbano, um pouco dessa coisa da gentileza, né, urbana, e começou a entender que havia uma possibilidade concreta de negociação com a comunidade se a gente trouxesse uma paisagem viva. Então, a gente chamou o Fernando Limberger, não sei se vocês conhecem, né, um artista gaúcho, mas que mora em São Paulo, que ele transita, mais uma vez, ao transitar, entre paisagismo e arte. Então, a gente convocou para fazer uma oficina com esses artistas de Fortaleza, em que a gente começou a aprender a plantar, a entender que tipo de planta era da cidade, que tipo de negociação a gente podia fazer com as comunidades. Então, teve comunidade que a gente plantou ervas para fazer chá, para fazer, enfim, né, aqueles conhecimentos, né? Quebra-pedra, para dor de cabeça. Então, a gente fez herbários afetivos, né, dentro dessas intervenções, e outras plantas frutíferas. A comunidade quis manga, enfim. E a gente teve respostas muito interessantes, né? Esse aqui é um espaço em Jacarecanga. É isso? Né? Gente, Fortaleza, é isso, né? É um espaço que, inclusive, virou espaço de visita, né, turística. E aí, esse espaço, que era um espaço horrível, né, era um espaço contaminado por um açougue do lado, que jogava o resto, literalmente, de animal ali, era insuportável, virou um espaço completamente de cuidado e afeto, né? Então, a comunidade respeitando esse lugar e cuidando das plantinhas. Porque a gente falava, a gente vai embora e a planta é viva, né? E aí, quem vai botar água, quem vai cuidar? Então, a relação começou a ser também de um lugar de afeto para essas pessoas. Aí eu trouxe o último case, que é um case que a gente rompe, literalmente, o espaço, enfim, do lugar legitimado de se pensar arte, de se fazer arte, enfim, né, que é a praia. Então, a gente fez 5 edições desse projeto. Esse projeto é um edital nacional em que a gente articula, enfim, artistas que queiram estar com a gente
nessa loucura que é fazer arte contemporânea na praia, né? E são dois campos muito definidos dentro desse convite para os artistas. Primeiro, que pensar a praia como lugar por excelência pública. É o lugar que a gente acha assim, ó, João Pessoa e Natal, né? Aqui, o lugar da praia é um espaço de trânsito, um espaço fluido. Claro que tem os muros invisíveis, né? Lá em Natal, Ponta Negra é um pouco mais elite, Praia do Meio é um pouco mais do povão, enfim. Mas ainda há uma condição de você transitar dentro desse espaço. Então, a primeira é essa, é um lugar público. E a segunda, de trazer uma questão que, para mim, enquanto gestor, é dificílimo de vender, que é todos os projetos são efêmeros. Todos. Então, a materialidade do projeto é o resíduo, alguém falou de resíduo ontem, né? Eu uso essa palavra também, é o resíduo das obras. Tanto num dispositivo que chama Isso Não É Uma Exposição, que é a memória do artista, ele acaba lá, a presença do artista também é necessária nesse projeto, então ele acaba lá as suas 4 horas de trabalho, digamos assim, e vai para o Isso Não É Exposição e deposita seus resíduos lá, que pode ser uma memória, pode ser uma parte da obra, pode ser uma conversa, um diálogo, enfim. Então, é nesse sentido também que tratar de um não mercado com patrocinador é complicadíssimo, porque eu vou falar para o patrocinador, olha, é uma obra que não é material, é uma obra que você vai ver só em vídeo, e ela não fica para a sua marca. E tem outra coisa que a gente tem que falar para o patrocinador, a gente não fala que é arte, porque a gente entende que a aproximação das pessoas na praia, bebendo cervejinha, mexendo na areia, é uma aproximação completamente outra do que estar dentro do dispositivo legitimado, onde se espera ver arte. Os corpos estão muito mais relaxados nesse momento. Tá? Então, eu trouxe... Será que dá tempo? Se não der, você me corta. Eu trouxe 3 exemplos, pode passar. O primeiro é do Marcos Martins, chama Navegantes. É o videozinho, por favor. Então, são videozinhos curtinhos que eu faço, que é justamente o que eu tenho que dar ao patrocinador, né? Então, é a materialidade possível que eu consigo. O primeiro, a gente vai ver um objeto do Marcos Martins. Fez exatamente 1 ano, hoje. Interessante, né? A obra Navegante se propõe a ocupar 2 mundos, que é o mundo da habitação da casa e o mundo do mar. Então, no entremeio entre a casa e o barco, também o barco em si é uma habitação, e quem trabalha, quem é trabalhador do mar, a obra se propõe a ser constituída de uma materialidade que é o pau-a-pique. O barco em si é um barco para não ser navegado fisicamente, mas para ser navegado espiritualmente. Navegado também com os pensamentos, com os desejos, com as inquietações. Essa arquitetura ancestral ela é trazida para a obra para ser presentificada com a sua materialidade e a sua subjetividade, que são essas pessoas, não só os trabalhadores do mar, não só as pessoas que vivem na comunidade da Sabiaguaba, a Brilândia, mas também para simbolizar a presença dessas pessoas nesse território. E aí tem 2 coisas muito legais nesse trabalho. Primeiro, que eu sou um estrangeiro em Fortaleza, né, porque eu preciso de GPS lá, e eu convidei uma poetisa, né, para falar sobre cada uma das praias. Então, no edital estava lá poemas, enfim, rastros poéticos de cada um desses lugares, né? Então, cada um dos artistas podia falar assim, no edital, olha, eu acho que eu gostaria de ir para Sabiaguaba, né? Que foi o caso do Marcos, por exemplo. E a outra negociação foi que a comunidade disse, não, eu quero uma homenagem para o meu mestre pescador, que agora esqueci o nome, e aí o Marcos fez uma 4ª escultura, né, que ficou para a comunidade, né, e ele entendeu que a relação e a potência dessa possibilidade seria absolutamente incrível, porque era uma homenagem a esse mestre pescador dessa comunidade de Sabiaguaba. Então, é muito, muito bacana. Dá tempo de passar mais um? Dá? Então, vamos para o, por favor, IBMC.
o nome da obra. Essa obra é muito interessante, é um coletivo de Natal. Eles inventaram um IBGE de memória. E não falam que é um instituto fictício, né? E eles iam coletando as memórias das pessoas na praia, né? A partir dos pontos de vista delas. Esses relatos, eles eram traduzidos, não, como é que chama? Transcritos para um site, e ele já posicionava essas memórias afetivas nesse site. Então, uma espécie de IBGE da memória da praia. Vamos ver o IBMC. Eu gosto aqui do Poço da Draga, eu já vim algumas vezes, mas a última vez que eu vim aqui foi muito legal, porque meus amigos falaram assim, hoje vai ter uma super lua, a lua azul. E sempre dizem que é uma coisa assim, única, não vai acontecer de novo, a gente então corre pra praia pra poder ver. Só que aí antes de começar a aparecer a lua, a gente ficou ali na ponte, quando o sol começou a se pôr, a lua começou a aparecer, e de fato assim, foi uma das luas mais bonitas assim, que a gente teve, porque ela era imensa, assim, então parecia que estava muito perto da gente. E os prédios ali do fundo da praia de Iracema faziam tipo um quadro, assim, sabe? Com essa lua. O IBMC ele vem muito nesse lugar, assim, né? É uma ficcionalização dessa instituição, onde a gente instaura uma performance o Instituto Brasileiro de Memória Costeira, né? Que é um instituto que busca coletar as memórias e histórias das pessoas com esse ambiente costeiro, com a praia. A gente conversa com as pessoas e grava essa conversa onde elas contam pra gente essa história. Essas histórias elas vão estar acopladas numa plataforma online, num site, de forma anônima ou identificada, vai depender da pessoa, se ela quiser autorizar isso ou não. E aí, a última exemplo, aí vai ser um outro trânsito da Jaqueline como produtora, né? Que foi um trabalho incrível que a Jaqueline produziu para o Eduardo Frota. É o Arte para Quem, Arte para Quê. Eduardo Frota é um artista do Ceará, incrível, absolutamente incrível. E essa obra foi uma obra de pós-operação total, que eram 2 perguntas numa situação que vocês vão ver agora. Arte para quê e arte para quem? Essas perguntas, elas vão engendrar várias respostas, múltiplas respostas. Então, é muito diferente de eu chegar aqui com a afirmação do que é arte. Jamais faria isso. Essa pergunta, eu coloco ela dentro desse campo social, cultural e político, num lugar que a cidade está discutindo isso. E para isso eu não estou pedindo nenhum antecedente de entendimento, que tem que entender arte, tem que estudar arte, tem que estar na universidade, não. Porque eu acredito que quando você coloca no espaço público, todo mundo é capaz de ler, né? Todo mundo é capaz de se manifestar. E aí esse trabalho repercutiu para muito além do que a gente imaginava, né? Então, esse barco ficava 6 horas, né, Jaque? Para lá e para cá, num trânsito sem parar, né? Entre 2 espigões, num bairro de elite, né, da cidade, Meireles. Isso começou a repercutir em jornal, em rede social. Porque tem um barco atrapalhando o nosso banho. Aí as outras pessoas que viram que nada, é só um dia, não tem nada. Você está incomodado é com a arte mesmo. Então repercutiu para um lugar muito diferente do que a gente imaginou, né, desse debate, dessas 2 perguntas, ou seja, no dispositivo que a pergunta realiza,
nas pessoas e na própria questão que o Eduardo propõe, né? Que é muito bacana, né? Nesse território em trânsito o tempo todo. Então, isso foi uma possibilidade também da gente poder dialogar através das redes sociais com esses públicos todos diversos, né? E a gente deixou, né? Teve hora que eles mesmos deram conta dentro lá do jornal, foi, Jaque? Dentro da TV, né? Isso repercutiu para a Globo News, você tem ideia, foram 4,5 minutos de Globo News. Loucura, né? Mas são as coisas que a gente não espera, mas que a gente tem que estar aberto para esse trânsito. Volta só para a minha apresentação, por favor. Gente, aí está meu contato. Hoje eu não sou mais gestor da Casa da Ribeira, né? E tenho uma agência de consultoria para marcas e desenvolvimento de projetos. Aí está meu e-mail e, enfim, espero que a gente tenha conseguido, no mínimo, dialogar de alguma forma com esses projetos que eu trouxe para vocês. Muito obrigado. A gente combinou, né? Por favor, Alexandre, fica à vontade. Bom, eu não sou artista, então nem quis arriscar de colocar figurinhas na minha apresentação. Ela vai ser uma apresentação bem dura. Na realidade, a minha discussão passa muito pelo título, né? Desde que aconteceu essa exposição e esse seminário em Fortaleza, eu fiquei muito instigado pela proposta, né? A proposta curatorial, que é essa coisa de expandir, o Nordeste expandido. E quando me veio a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, eu disse, bom, como é que eu vou dialogar com a própria proposta do debate, da exposição? E como eu venho discutindo na área das humanidades, que é a minha formação e a minha atuação, essa questão da invenção do Nordeste, me pareceu muito propício discutir a expansão da invenção do Nordeste. Então, é um pouco isso que eu vou tentar trazer para vocês, para depois a gente desdobrar na conversa, se tivermos tempo, tá? Então, a única figurinha é essa, tá? Para fazer referência aqui ao seminário, mas se puder passar, por favor. Então, assim, a pergunta, né, Pode passar. Então, o ponto de partida é essa ideia de que uma região, qualquer que seja ela, incluindo a do Nordeste, é uma construção, né, uma construção que resulta de vários interesses, convergentes e divergentes, diversos agentes, né, nós artistas, nós pensadores, sociólogos, economistas, enfim. E que estamos ali disputando o que é o entendimento do Nordeste, no caso específico nosso, aqui hoje, durante esse seminário, né? E, para isso, nós tecemos alianças. Me imagino aqui que esse seminário é uma aliança em torno dessa expansão do Nordeste, se contrapondo a outras alianças que pensam o Nordeste de uma outra forma. Tá? Então, aqui, o Nordeste é uma invenção, é uma construção. Então, esse é o ponto de partida da minha reflexão, da nossa reflexão hoje. Tá? E aí tem um livro... Talvez a Iris Paraibana conheça, não é, Iris? Que é o livro do Durval Albuquerque Júnior, né? Que é a Invenção do Nordeste, que é um livro maravilhoso, para quem não conhece, recomendo, onde ele faz uma arqueologia das práticas discursivas e não discursivas, que a partir dos anos 10 do século XX, né? Deram lugar, aos poucos, a essa visibilidade e essa visibilidade nordestina. O livro do Durval é uma pesquisa, se não me engano, do doutorado dele, do final dos anos 90. Eu tive o privilégio de ver essa fala, ele não tinha nem defendido ainda, no encontro acadêmico, ele estava apresentando, ele fez uma oficina sobre a invenção do Nordeste. E eu lembro que eu estava ali assistindo, e nós estávamos ali assistindo, quando ele disse assim, o Nordeste é uma invenção, e em parte é a invenção dos sudestinos. Todo mundo que estava ali na sala ficou assim, pô, cara, que história é essa? Então, ele desconstrói, né, um lugar, digamos, confortável nosso do que seja o Nordeste. Tá? Então, por que eu estou chamando a temporalidade da pesquisa? Porque ele está escrevendo ali no final dos anos 90. E como eu vou falar um pouco mais adiante, e eu vou falar rápido para dar espaço para a gente conversar, né? Não vou ocupar muito o nosso tempo, eu acho que ele tem que atualizar um pouco o debate do Durval. Né? Não é que ele não tenha atualizado, o Durval continua produzindo, está hoje na Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de História, continua produzindo texto importantíssimo, mas eu acho que não é, a pesquisa dele foi dos anos 90, a partir de uma referência aos anos 90, e o que nós estamos fazendo aqui é atualizar um pouco esse debate dele, como eu vou propor. Tá? A próxima, por favor. Bom, eu trouxe aqui só para a gente, para quem não está um pouco situado, né, porque a ideia de que o Nordeste
ele é uma invenção relativamente nova. Na realidade, o Nordeste, como região demarcada oficialmente, ela é uma região dos anos 30, do governo Vargas. Meu amigo Josualdo, que é geógrafo, pode me confirmar aqui essa informação. Mas então, alguns discursos que são interessantes, por exemplo, em 1917, não é um discurso de um deputado cearense, Delfonso Albano, onde ele usa a palavra Nordeste em 1917. Tá? E aí você vai ter alguns dados, e aí, por exemplo, a fundação do jornal O Nordeste pela Arquidiocese de Fortaleza, que era profundamente conservadora, né? A igreja no Ceará era profundamente conservadora, tanto é que o integralismo tinha uma base ali muito forte. Tá? Então, assim, ela tinha um jornal que perdurou por muitos anos, chamado Nordeste, e ele foi fundamental para estabelecer, não é, no imaginário, não só do Ceará, mas nos estados vizinhos ao Ceará, essa ideia de que existia o Nordeste. E são discursos, volto a dizer, antes da existência do Nordeste. Tá? São discursos que vão estabelecendo ali a ideia de que existe uma delimitação que passa a ser chamada Nordeste, porque até então era Norte e Sul, não é? Norte e Sul do país. Tá? A próxima, por favor. O Centro Regionalista do Nordeste, 24, o livro do Nordeste, de Gilberto Freire, em 25, o primeiro Congresso Regionalista do Nordeste, também com Gilberto Freire. Gilberto Freire é um elemento fundamental nesse processo, né, de estabelecimento dessa nordestinidade. E eu marco aqui, em vermelho, o 9º dispositivo discursivo, ou dispositivos discursivos, porque são 2, porque eles têm um papel importante nessa minha conversa com vocês hoje, que é o livro Nordeste, do próprio Freire, e o outro Nordeste, de um sociólogo cearense chamado Jaci Menezes, de 37, ambos publicados em 37, numa coleção da editora José Olímpio, chamada Documentos Brasileiros, que o Gilberto Freire era o coordenador. Se você publicar no José Olímpio, ali nos anos 20, 30, 40, 50, era como publicar hoje, talvez não tenha nem comparação, porque o José Olímpio tinha uma concentração de poder simbólico que nem hoje tem referência, mas era como se publicar hoje, talvez na Companhia das Letras, não é assim, em termos de projeção nacional, mas lá era muito mais ainda, porque assim, era um momento que, digamos, o campo editorial era muito restrito, então o José Olímpio tinha um lugar de centralidade que não tem comparação com hoje. Eu quero chamar a atenção disso, porque você ter 2 livros publicados nacionalmente, em 37, Estado Novo, com esse termo, né, Nordeste e o outro Nordeste, é fundamental para o estabelecimento dessa região e do imaginário e do pensamento sobre essa região. A próxima, por favor. Bom, então, essas práticas, né, essas práticas discursivas e não discursivas, ajudaram, portanto, a fixar a ideia de Nordeste. E olha que é interessante, que aí o Durval trabalha muito com isso no livro dele, e isso é uma das coisas que incomodam, né, a quem lê o livro. Para nós, são nordestinos. Essa construção do Nordeste, ela não se dá apenas nessa relação de identidade e alteridade a partir de nós que somos nordestinos. Ela é uma construção que se dá a partir do outro, se nós pensarmos o outro, os sudestinos. Não é? E o que é mais interessante, em termos de relações de poder, é como nós introjectamos essa representação que o outro, o sudestino, faz sobre nós. Então, essa introjecção ela acontece ao longo desse processo de construção, né, dessa relação identidade-diferença e o outro, tá, onde essas representações do Sul, mas na realidade são sudestinas, porque aí é São Paulo e Rio, elas vão estabelecendo sobre essa região acima da Bahia. Eu acho que talvez eu não chegue a citar aqui, mas um dispositivo fundamental nesse processo é os Sertões, não é, de Euclides da Cunha, que vai, como vocês sabem, cobrir a guerra a mando de um jornal de São Paulo, que é o Estado de São Paulo, um jornal liberal, que vai ali, e ali tem um dado fundamental de estabelecer, de reforçar na realidade uma compreensão desse norte, não o Nordeste ainda, mas desse norte, como uma região de bárbaros. Saindo um pouco aqui da minha apresentação, me veio à memória uma fala de José de Alencar, o romancista, que também foi deputado, né, deputado pelo Ceará no Império, onde o José de Alencar, que era contrário, né, de oposição ao imperador, e José de Alencar faz uma fala no Congresso, né, acho que não chamava Congresso, não me lembro muito bem como era o nome do parlamento na época do Império, onde ele diz o seguinte: é preciso que os migrantes que estão chegando do Sul, ou seja, São Paulo e Rio,
os migrantes alemães, italianos, subam para o norte, porque senão vai aumentar. Isso é uma fala de meados da segunda metade do século XIX, aí 1880, alguma coisa assim. Ele vai dizer, senão vai aumentar ainda mais o fosso já existente entre o norte e o sul do país. O fosso já existente entre o norte e o sul do país. Se esses brancos não vierem para cá para melhorar a nossa raça, nós estamos lascados, pensava o Alencar. Então, assim, essa visão, trazendo o Alencar, é uma incorporação dessa perspectiva sudestina ou do sul do país em relação a nós outros. Por favor. Então, assim, como eu estava falando, essas imagens nos impregnam, não é? E nessa oposição, né, o sul e o sudeste era tudo aquilo que nós não somos, ou seja, o sul e o sudeste é a civilização, é a riqueza, é o progresso. E o contrário disso somos nós, né, nessa perspectiva, nesse processo de construção dessa região. Por favor. Então, assim, se o sul e sudeste é civilização, progresso, então o que é que nós somos? Nós somos a saudade e a tradição. Não é? Nós somos, esses elementos, não é, deram substância ao discurso regionalista, e é muito interessante isso. Quando São Paulo fala, ele fala de Brasil, quando nós falamos da região. Né? Nosso lugar de fala é regionalista, o lugar de São Paulo, do Rio, é Brasil. Tá? Então, assim, essa perspectiva, não é, de uma economia decadente, das elites nordestinas, leia-se elites da cana-de-açúcar, basicamente, do litoral da cana-de-açúcar, né, do ciclo da exportação do açúcar. Então, o Nordeste inventa, quando eu digo Nordeste, obviamente, uma determinada elite intelectual, ela inventa essa ideia de que o Nordeste é o lugar depositário da essência da brasilidade, né, no recurso metonímico, né, a parte pelo todo. Né? Então, essa ideia de que, ao contrário do que está acontecendo em São Paulo, e, por exemplo, com a Semana de Arte Moderna, o Brasil está macaqueando a Europa, não é? A nossa essência é aqui, somos o Nordeste. Então, nós nos seguramos nesse passado, nessa tradição, nessa saudade, como uma forma de nos afirmarmos diante de um novo contexto, não é? Que é um contexto de transformação capitalista, de industrialização, de conexão com os mercados europeus, muito mais forte do que havia anteriormente. A próxima, por favor. Então, e aí vem essa pergunta, quantos Nordestes, então, cabem nessa invenção do Nordeste, não é? Diante desse contexto? E aí, na obra do Durval Muniz, se vocês tiverem curiosidade, ou quem já conhece a obra dele, se vocês pegarem esse livro dele, volta a lembrar, é um livro construído ali no final dos anos 90, vocês vão observar que o Durval basicamente pega 3 Nordestes, o da Casa Grande Senzala, o do Sertão e o do Recôncavo. Não é? Nordestes estes inventados, na maioria, por homens brancos, que eram os intelectuais, os artistas, pintores, escritores, não é? Romancistas, cineastas, vindos dos estratos médios ou até mesmo altos da nossa sociedade nordestina. Então, no Durval, você aparece esses 3 Nordestes aí. Tá? A próxima, por favor. Começando do Recôncavo, não é? A ideia de que a Bahia, quando ela é incorporada ao Nordeste, porque os baianos, tem algum baiano aqui, ou alguma baiana? Mas você é Recôncavo, né? Pois é, os baianos do Recôncavo não acham que a Bahia é Nordeste, né? A Bahia é outro mundo, a Bahia não é Nordeste. Então, quando ela é incorporada ao Nordeste por força de um recorte, não é, político estatal, né? Quando se cria a região Nordeste, a Bahia se transforma no Nordeste, ela é incorporada. Então, assim, qual é a ideia de Bahia que surge nesse processo? Qual é a baianidade? É a Bahia do Recôncavo, não é? A Bahia de Jorge Amado e Dorival Caymmi. É essa Bahia que aparece para o resto do país como integrante do Nordeste. Né? A próxima, por favor. Então, essas matrizes africanas, traduzidas em afro-baianidade, elas né, são exploradas a partir do poder público, transformando Salvador, né? Essa saudade de Salvador, que era a capital da colônia, não é? Salvador como esse centro colonial, e a forma de manter um pouco essa projeção soteropolitana é, por incrível que pareça, se resguardar nessa tradição
brasileira, não é? E é interessante que eu fiz o doutorado na Bahia, então estava em 2000, um quarto de século, né? Rapidamente passa. Mas eu estava lá no seminário, no começo do doutorado, e um professor estava apresentando, fazendo um debate sobre a identidade baiana, e falando então de Jorge Amado, Dorival Caymmi e tal, e tal, e tal. E quando foi para o debate, eu disse: bom, professor, onde é que está aí dessa discussão? Canudos e os sertões. Rapaz, esse cara ficou chateadíssimo. Como assim? Não sei o quê. Não, porque sertões, Canudos também é Bahia. Mas não está nesse recorte, dessa baianidade que você traçou para a gente. Então, é um recorte do que seria a Bahia dentro de uma projeção do que seria o Nordeste a partir do recôncavo. Então, essa é uma construção, a construção da baianidade. Não é? A próxima, por favor. Bom, a construção de Pernambuco, basicamente, a Sicília pernambucana aqui pode dizer isso, né? O Pernambuco, na realidade não é Pernambuco, mas Pernambuco, Recife é o centro desse Nordeste, que é o Nordeste da cana-de-açúcar, da Casa Grande Senzala, não é? Que Freire vai trazer na sua obra clássica, todos nós, né, conhecemos de uma forma ou de outra, esse Nordeste a partir do açúcar, do sangue negro e de uma aristocracia feudalóide. Estou aqui usando palavras do próprio Gilberto Freire, né? É o Nordeste gordo, é o Nordeste da água. Então, essa é uma outra ideia de Nordeste diferente daquela do recôncavo, essa aqui é o Nordeste da cana-de-açúcar. A próxima é o Nordeste do Sertão. É o Nordeste onde nós estamos, nós daqui do Ceará, né? Nós que estamos cearenses aqui, onde o Gustavo esteve aí recentemente, passando uma temporada, né? É o Nordeste do Sertão. No Ceará, o sertão beira o mar. Ontem não foi a Cecília, não. Alguém ontem falou que o Pernambuco tem... Quem foi que falou de Pernambuco? Foi a artista aí, a Elvira, né? De Arco Verde, a primeira cidade do sertão, né? Então, Pernambuco, você tem a Zona da Mata, que é onde está ali a cana-de-açúcar, onde está o engenho, a Casa Grande. Você tem o Agreste e você tem o sertão. No Ceará não existe essas duas zonas intermediárias. No Ceará, o sertão beira o mar. Então, quem conhece o Ceará sabe que nosso litoral é igual ao sertão, é de dunas, são areias. Tá? Então, o nosso Nordeste já é outro. Tanto é que o livro de Jaci Menezes chama-se O Outro Nordeste. O outro relativo a quem? Relativo ao Nordeste da cana-de-açúcar, ao Nordeste gordo. Esse aqui é o Nordeste magro, né? É o Nordeste dos cangaceiros, das terras semiáridas, né? Da identificação entre Nordeste seca, Nordeste miséria, Nordeste atraso, Nordeste fome. A primeira cobertura jornalística que usou, forte jornalismo na história do Brasil, que foi em 1877, na seca de 77, foi a cobertura sobre a seca no Ceará, onde a fotografia foi usada pela primeira vez na imprensa do Rio de Janeiro. Mostrando o quê? Mostrando corpos desnudos, magérrimos, para retratar esse processo aí. Foi quando a seca ganhou uma projeção nacional, foi quando o imperador disse, mais ou menos assim, vou vender até o último diamante da minha coroa para acabar com a seca do Nordeste. E o primeiro açude na história do Nordeste foi construído em Forte do Ceará, né, o açude do Oroz, o açude do Quixadá, que é, agora me fugiu aqui o nome, do Cedro, que começou a ser construído o Império dentro dessa cobertura ou dessa identificação do sertão, da seca e da miséria, tá? E da barbárie, etc. E os outros Nordestes, né? Que outros Nordestes são possíveis, além desses três que o Duval foi identificando a partir da produção sociológica, antropológica, mas também artística, né? O Duval foi lá nos escritores, nos romancistas, nos poetas, foi nos músicos, enfim, ele fez uma grande arqueologia, mas outros Nordestes não estão ali. E aí, conversando com meu amigo Josualdo, está ali, poeta, geógrafo, eu disse, Josualdo, eu vou falar do Maranhão, eu queria trazer um pouco, porque o Maranhão é um outro Nordeste, que não é o sertão, que não é o recôncavo, que não é a Casa Grande. E o Josualdo disse, fala ali com o Manuel Corrêa de Andrade, um livro publicado em 63, A Terra e o Homem Nordeste, e o Manuel Corrêa de Andrade, geógrafo, vai trazer, não é, essa ideia do Nordeste dividido em várias zonas, sertão, litoral, agreste, zona da mata, e o meio norte. O meio norte é uma parte do que nós estamos aqui, né? O Maranhão, não sei se totalmente, mas é identificado, né, como essa região do meio norte. E olha que interessante, esse lugar que é o meio norte, né, é uma área de transição nordeste, norte e centro-oeste do país. Então, como pensar o Maranhão, ou uma parte do Maranhão, dentro
disso que nós chamamos Nordeste. A próxima, por favor. Então, assim, eu já estou terminando. Portanto, o que eu queria terminar era dizendo isso um pouco, né? É preciso expandir a invenção do Nordeste. Não é só expandir o Nordeste, é expandir a invenção do Nordeste. Por exemplo, que Nordeste é inventado com o Acervo da Laje, que vocês vão, para quem não conhece, debater e conhecer amanhã a experiência do Acervo da Laje. Né? Uma experiência do subúrbio ferroviário de Salvador, na beira da Bahia, que está ali trazendo uma outra ideia de Bahia, de baianidade, que não é aquela de Dorival Caymmi, nem de Jorge Amado, né? Como o Acervo da Laje está inventando o Nordeste, como os saraus de poesia nas periferias de Fortaleza. Eu trouxe 2 exemplos aqui, pessoal, porque a gente podia passar a tarde toda. As mesas que nos antecederam trouxeram vários exemplos para mim dessa invenção, dessa expansão de invenção do Nordeste. Então, Fortaleza, por exemplo, tem um movimento que eu acho que não é só em Fortaleza, tem várias cidades do país, imagino que São Luís também, né, onde você tem uma quantidade enorme de saraus acontecendo nas periferias de Fortaleza, reunindo um monte de poetas, no microfone aberto. É um movimento interessantíssimo. Então, como esse movimento está inventando também um outro Nordeste, que não é aquele do romance regionalista, da Raquel de Queiroz, ou do Graciliano, enfim, né? Então, quantos Nordestes são inventados aqui no Maranhão? Volto a dizer, a mesa de hoje da manhã trouxe várias invenções do Maranhão, né? Do Nordeste aqui no Maranhão, tá? E, por fim, que Nordestes são inventados com a exposição e com esse seminário Nordeste Expandido. Eu acho que nós estamos fazendo aqui, coletivamente, um exercício de invenção do Nordeste. Então, um pouco isso que eu trouxe para a gente conversar. Obrigado, pessoal. É interessante essa ideia de lugar e da nomeação dos lugares, né? A própria ideia de Meio Norte, se nós formos lembrar que quando a capitania de Grão-Pará e Maranhão foi anexada ao Brasil em 1823, a própria capitania só foi aceitar isso em 1828, né? Tiveram 5 anos de articulação política para que o Maranhão continuasse da coroa portuguesa. Esse era o desejo das elites naquela altura, né? E, por outro lado, também essa ideia dessa invenção, dessa origem francesa de São Luís, né? Sendo que a cidade, o centro histórico, é completamente lisboeta, né? Então, tem todas essas relações de nome, né? E aí eu vim falar um pouco sobre uma digressão de 3 anos que eu fiz nas montanhas de Trás-os-Montes, como pesquisador de um laboratório, que chama Laboratório de Arte na Montanha. Só que esse trabalho que foi desenvolvido ali, ele começa muito antes, né? Na cidade de Alcântara e na Baixada Maranhense, e aqui também, em São Luís, a propósito de um trabalho de documentação, né? De um trabalho de fotografar, de filmar, sem saber muito bem o que essas imagens vão gerar depois, né? Não tem um objetivo. É um projeto sem produto, digamos assim, como início, né? E depois, a partir dos encontros, das relações que vão se estabelecendo, de deixar essas imagens descansarem, de deixar elas se ressignificarem, encontrar um motivo, um sentido profundo para trabalhar com isso que tinha uma certa frescura num determinado momento, mas depois de um tempo já é memória, já é arquivo, já é parte da reminiscência de trabalho, né? Então, o que vai despertar esse material que está nesse filme, que eu vou explicar um pouco melhor ao longo da apresentação, é uma residência artística, né? Eu e minha companheira Carola Ramos, a gente tem uma residência em Alcântara que chama RICA, que é uma residência de intercâmbios científicos e artísticos. A gente trabalha sempre nesse campo entre a academia, a ideia de pesquisa artística, a ideia de pesquisa baseada em artes e a ideia de criação artística, né? Então, articula um pouco essa ideia de ensino e pesquisa, de processos de criação e de produção cultural, né? Porque nós produzimos simpósios, eventos, residências artísticas, exposições, no contexto do NUP, que é tanto um coletivo de artistas quanto é um grupo de estudos, né? Um grupo de pesquisa que tem
uma parte no IFMA e uma outra parte na UFMA, mas que se articula organicamente a partir daí, né? Então, esse trabalho ele vem a partir de uma visita de 2 professores artistas do Politécnico do Porto, da Escola Superior de Mídia, Artes e Design, pessoal da fotografia, da licenciatura em fotografia lá, e eles desenvolvem um trabalho de 1 mês na cidade de Alcântara, uma pessoa especificamente chamada Cesário Alves, né? E a partir daí a gente coloca os nossos 2 materiais em relação para conversarem, assim, e depois a gente abre uma mesa de trabalho, né, dentro do laboratório. Então, a partir desse primeiro material, que tem quase um acento etnográfico, se nós pudermos chamar assim, tem todo um processo de experimentação de linguagem, né? Durante a visita do Cesário aqui, nós trabalhamos oficina de fotograma com os alunos da especialização em mídia, arte, mídia e educação do IFMA Centro Histórico, né? Voltando lá, todo um processo de construção de objetos sonoros para dialogar com essas imagens, né? Então, nós propunhamos uma performance sonoro-visual a partir desse material. E, a partir daí, também um desdobramento desse produto, digamos assim, em diversas frentes, né? Então, uma exposição fotográfica, uma exposição virtual desses materiais e uma série de apresentações desse material que nós tocamos junto, né? Então, eram o Cesário Alves e a Mariana Sardon, que são portugueses, são 2 pessoas portuguesas que eles construíram objetos sonoros, né? E aí valia a pena para nós também, numa publicação, que talvez esteja dentro da minha bolsa aí, Lícia, se você pudesse pegar, é tipo um fanzinezinho em papel craft, assim, que nós chegamos a produzir um fanzine, essa exposição e essa performance sonoro-visual que rodou em alguns lugares, na Espanha, em Portugal, e nós conseguimos trazer isso de volta para Alcântara durante o Festival Experimental de Cinema do ano passado. Pode aumentar o som, por favor? É o tambor de Minas, é o cacuriá, é a dança portuguesa, é as quadrilhas, entendeu? O tambor de Minas são músicas, o tambor de crioula são versos, entendeu? São versos. Um batedor de tambor tirando um verso pro outro, entendeu? Assim que funciona, então é diferente. O tambor de Minas ou o tambor de crioula. O tambor de Minas já é música, que as entidades que encarnam aquelas pessoas, eles cantam aquelas músicas. E o tambor de crioula é diferente. São versos que um cantador tira um pro outro. Entendeu? Eu tiro um verso para ti, já vai, aí tem um coro. Vamos supor, o povo diz assim, vamos pro mar, todo mundo diz aqui, vamos pro mar, mas tem os dois cantadores, entendeu? Mas vamos supor nós 2, de teste. Eu tô tirando rima pra ti, tu tá tirando pra mim. Mas nós já ensaiamos um coro, depois que tem uma tarde de tambor, cantar, puxar aquele coro, entendeu? Então dá tudo certinho como você viu. Uma coisa que combina. A batida do tambor, na mão. Tem as 2 matracas que dá o som do tambor grande, não sei se você observou. Mas nós temos lá o que fica na matraca lá com 2 pau, com as 2 batidas. Entendeu? Então assim. O reggae, você sabe que o reggae é da Jamaica. Mas no Brasil o Maranhão é conhecido como a capital do reggae. Porque é muito grande, é muito forte o reggae no Maranhão. Muito, muito mesmo. É uma das músicas hoje mais fortes do Maranhão, se chama Seu Reggae. Então, depois a gente ia para a mesa de trabalho para construir o filme visualmente também, né? Abstrair a partir dessas imagens documentais. Vestimentas, porque tem muitos brasileiros maranhenses que se vestem, você chega em festa, que tipo um jamaicano, vestimento, entendeu? Pode ir baixando. Nas primeiras experiências, assim, nós apresentamos esse trabalho 6 vezes.
Então, a primeira vez que a gente foi apresentar num festival de arquivo e cinema. Então, era eu, o Cesário e 4 retroprojetores, microfone de contato colado nos projetores que gerava som. Foi um caos completo, assim. Depois a gente foi reduzindo o tamanho de elementos que a gente tinha que organizar para poder fazer a performance sonora visual. Então, a gente incluiu algumas coisas dentro do filme, outras a gente ainda utilizava alguma coisa de teatro de sombras. Mas interessava, sobretudo, nessa discussão, né, da ideia do som como um sistema, era pensar essa relação entre os sons ancestrais, assim, a questão da madeira, do fogo, da amarração, das cordas, dos encordoamentos, né, do couro, com as tecnologias das radiolas, né, e com a relação também que a brisa, que o vento fazia na ambiência desse lugar, né? Porque em Alcântara, assim, você está sentado na beira da praia ou em alguma paisagem, assim, você sente o reggae vindo mais forte, né? E isso vem junto com uma rajada de vento mais forte também, né? Então, a gente tinha muito essa coisa de tentar sentir essa ambiência do lugar, assim, né? E tentar traduzir isso naquilo que nós chamamos de uma perspectiva de audiovisão, né? Tentar produzir um tipo de som que pudesse alcançar, de alguma forma, a ideia das imagens como partitura, né? Então, primeiramente, era a lógica do improviso e do incontrolável, né? Porque esses objetos sonoros eles são completamente controláveis e tudo mais. Tinha o Gustavo Pimenta também fazendo um trabalho nas mesas de som, né? Que é um cara de sound system, box builder, daqui de São Luís, que também está lá em Portugal. Então, nós fomos também para dentro da oficina, né, tentar entender um pouco qual que é essa relação entre tecnologias ancestrais e tecnologias de sound system, assim, né, do corte da madeira, da densidade da madeira, de você fazer um ângulo curvado dentro de uma caixa, vai dar um tipo de resposta de sustainer. Você fazer uma caixa com os ângulos retos vai ser um tipo de resposta de kick. Então, toda essa ciência, todo esse sistema que, em Alcântara, se apresenta como um certo tipo de síntese cultural, um certo tipo de síntese do mundo mesmo, né? Então, a ideia era um pouco pensar isso e narrar isso de uma forma muito tênue a partir da fala dessas duas personagens principais, que era o Camafeu e a Dona Joralda. Então, eu pedia para aumentar a Dona Joralda, por favor. Elas faziam enxoval das noivas com esse tipo de renda aqui. Essas aqui, para enxoval das noivas. Essas rendas elas faziam os enxovais. Ainda quando era novinha, a gente usava nas anabas. Eu digo naquela época que as mulheres se vestiam. Hoje os homens se vestem, mas as mulheres são mais sem roupa do que os homens, né? A gente usava na anaba, que a gente usava hoje eles chamam calcinha. Naquela época, quem usava calcinha era homem. E a mulher usava a sunga. Olha, a minha onde está. E as delas hoje é bem aqui, é só um pouquinho de... E a gente usava as sungas, depois usava a nágua e depois a combinação. Para depois chegar ao som. Bom, enfim. E aí a ideia do desdobramento disso num trabalho laboratorial também, né? Ou seja, pensar todo esse momento de trabalhar os arquivos, de trabalhar o registro, e depois como que isso poderia se traduzir numa obra visual também. Eu só tenho esse, já não tenho mais. Depois, quem quiser dar uma sacada... Alcântara foi uma cidade de muitos sofrimentos. Pela escravatura. Foram desenvolvidas assim algumas obras de contato, né, algumas fotografias de contato, alguns garatujos baseados nos sertões do Graciliano Ramos, algumas imagens também produzidas. Um cachorro, né? O cachorro que é a
Presídio que de é a Alcântara, Baleia, presídio que é uma de personagem Alcântara, do Graciliano Maranhão, Ramos, né? era Alcântara. Então, essas coisas, presídio e do ao Maranhão mesmo era tempo Alcântara. cianotipias dos processos e ao mesmo tempo os Desde a época dos esquemas escravos. dos objetos que sonoros acontece? que nós produzimos ao Lá longo tem do um projeto. poço. Os croquis, né? Como Os se fosse croquis desses, que é onde desses objetos, dizem, assim, né? que eu me entendi, os mais velhos dizendo que combinar lá de no alguma fundo forma desse essa relação. poço, Desculpa. botavam. Tentando combinar de alguma forma essa relação entre Tem um processo de documentação que cai e no processo mar. de experimentação, né? Eles Trazendo matavam como os base escravos, assim jogavam os escravos nesse esse estudo da luz e esse estudo do som, lugar né? chamado Fundo da Pensando Matriz. um pouco o Da audiovisual, cabeça tentando da pensar o serpente. audiovisual e as artes cabeça da visuais a serpente, partir bem na da matriz chave aqui dentro de Alcântara, sonora e a praça, partir da chave das o rabo ondas lá no fundo do eletromagnéticas, mar. né? Essa coisa do deslocamento do ar Lugar chamado a partir Fundo da das Matriz, ondas sonoras conhecido, um e essa pesqueiro, coisa eu da acho que é. visibilidade das frequências Essa que é a nossa frequências de luz Tá cheio de a partir, de por história. exemplo, da poeira em suspensão, né? Então a gente tem tentado pensar um pouco como que esses significantes mínimos podem apresentar essa relação sensível com o microcosmo, com o universo específico, como Alcântara, né? Como que eu acho que o Yuri também conseguiu vicejar com o Nada É. Então, acho que é isso. Tá bom já. Bom, obrigado. Nossa, foi muito bom. Muitos terrenos e muitos trânsitos. Eu queria começar essa parte agora das perguntas e eu mesmo queria aproveitar aqui muito rapidamente perguntar para a Iris, porque ontem quando eu vi o teu trabalho lá na exposição, eu fiz uma associação direta assim com a gravura, com a Chilo, assim, eu olhei muito rápido, falei, é Chilo, tá? Mas não, depois eu fui entender o trabalho. Mas mais do que isso, quando eu vi o teu trabalho, que são essas placas de madeira, assim, com as dobradiças, né? Eu fiquei com vontade assim de fechar e levar, assim, eu fiquei me deu uma dimensão de, sabe o quê? Uma dimensão quase de um relicário, sabe? Você fecha aquela imagem e guarda ela, assim. Então, e aí hoje, quando tu me mostrou aqui, falou de Brasília e tal, eu lembrei, que a gente falou aqui sem o microfone, eu lembrei das fotos, eu acho que são do Verger, do Pierre Verger, que falam do período da construção de Brasília, que você via várias casas como se fossem casas de compensado, né? Como se fossem palafitas, assim, de muitos moradores naquele período de uma migração muito forte. Quer dizer, quando você me apresentou o teu trabalho, falou desse processo, quer dizer, e quando lá, antes disso, eu olho para o teu trabalho, eu tenho vontade de fechar ele, penso nele como uma caixinha de uma imagem que tem uma dimensão afetiva, eu penso muito entre o mundo, né? Como você recolhe esse mundo e dá a ele uma dimensão afetiva. Quer dizer, é um dado que eu localizo no teu trabalho. Então, eu queria que você, assim, falasse um pouco se tem realmente isso, uma dimensão de um afeto nesse lugar. Ontem eu estava dando uma aula, obrigado pela observação. Ontem eu estava dando aula numa turma de fotografia e, coincidentemente, a aula foi sobre Atlas. E aí a gente fez um apanhado, assim, e aí eu trouxe uma exposição que aconteceu na Reina Sofia, curada pelo Didi Berman, que é um filósofo francês, curador e tal, e se chama Atlas, né, a exposição, e é Como Levar o Mundo nas Costas, que é essa a proposição, e a proposição do Atlas mitológicos, né, que ele carrega, a figura mitológica que carrega o mundo nas costas. E aí eu fiquei pensando que isso é um pouco também a função do artista, né, porque a gente o nosso trabalho, ele faz esse tipo de coleta essas imagens, né? Nossas imagens do mundo, imagens do outro, essas coisas que vão nos atravessando e que a gente vai sendo atravessado. E a gente vai construindo atlas pessoais, assim, atlas dessas imagens que vão fazendo parte do nosso imaginário, assim.
Obviamente que eu trabalho muito com impressão de impressora caseira, assim, na maior parte do meu trabalho, mas quando eu penso assim na impressora, tipo, nossos avós são o avô da impressora é a gravura, né? Então tá tudo ali dentro de um imaginário, tanto que a escolha das imagens do preto e branco não as imagens de Brasília, elas a maioria não está em preto e branco, né? Mas a técnica usada, que é uma impressão UV, ela não contém branco. Então, para mim, fazia sentido que a cor da madeira, né, dessa madeira que já é usada, e de uma madeira que ela é clarinha, ela aparecesse também. E nessa coisa do abrir e fechar, tem a ver também com uma experiência do livro, né, de abrir o livro, de abrir a janela, de abrir uma caixa de Pandora, seja lá o que for, de um relicário, de coisas assim. Numa das obras que eu mostrei, eu acho que nessa de abrir e fechar... que tem uma moeda, que de abrir e fechar rosa, tem uma moeda incrustada, que é uma moeda que, quando minha avó morreu, eu esqueci até de falar, quando a minha avó morreu, eu tinha uma relação muito próxima com ela, eu acho que eu tinha 12 anos mais ou menos, e ela, a minha tia perguntou se eu queria alguma coisa do quarto da minha avó. E aí eu queria uma caixa de moedas que ela tinha, que todas as moedas eram desvalorizadas, não valia mais nenhum, era tudo moeda de cruzeiro, e a gente já estava no real. E aí a minha tia falou, por que você quer essa caixa de moedas e tal? Aí eu falei, não, porque quando eu saía com a minha avó, eu lembro do som das moedas balançando no bolso dela, ela odiava, não gostava. E aí ela guardava tudo e nunca usava essas moedas, e eu fiquei com elas. E eu levei isso como se fosse um tesouro, assim, para mim. Era uma caixinha pequenininha. E já morando em Brasília, assim, eu guardei durante tanto tempo. Um dia eu fui limpar minhas coisas e aí eu derrubei a caixa e tinham várias moedas com o traçado de Brasília, o traçado do plano piloto. E eu nunca tinha prestado atenção, porque eu nunca imaginei que eu fosse morar em Brasília. Assim, foi uma epifania da vida e eu fui para lá. E aí eu decidi encarar essas séries de Brasília também, como uma forma também de eu falar como uma pessoa que migrou também, né? A minha família toda mora em João Pessoa, sou a única pessoa da minha família que mora em Brasília, de uma escolha, porque eu fui estudar, e aí eu me coloquei nesse lugar de migrante também, de uma pessoa que escolhe um lugar, ou é escolhido por esse lugar, ou vai trabalhar nesse lugar, e pensar também como se deu essas relações. Então, no fim das contas, eu estou criando memórias por cima das memórias. Também são os primeiros trabalhos que eu uso arquivo, porque eu sempre trabalhei mais com fotografias feitas por mim, mas nessa eu assumi e ressignifiquei os arquivos, mas também uma forma de entender o meu lugar, olhando o lugar do outro também, né? Olhando o lugar das outras pessoas que também vieram para cá, que fizeram registros e que criaram memórias. E a memória, porque quando você fala do Atlas, dessa exposição do Gilberman, eu acho que provavelmente é o Atlas Mnemosine, do Abi Warburg. Isso. Muito legal. Bom, tem um microfone aí, ou esse aqui, para abrir para as perguntas, quem tiver. Parabenizar a mesa, de novo, assim. Acho que foram falas muito potentes, assim. E o comentário é um pouco tentando costurar um pouco o que o Alexandre Barbalho trouxe aqui, né? Essa aula e Iris, assim, porque eu acho que fiquei pensando muito nisso que Iris falou, né? Dos trabalhadores que vão, a grande maioria deles, né? Do Nordeste, do Brasil, que vão erguer Brasília nesse trabalho de exploração, eu diria assim, no limite mesmo, super, como é que eu diria, extrativista, assim, da força dessa ideia do nordestino é um trabalhador, né? Que eu acho que tem a ver assim, com o que o Barbalho falou. É um comentário, vocês, se quiserem, continuem assim, um pouco essa conversa, assim, que a invenção do Nordeste, né? Que o Barbalho trouxe aqui, também fazendo uma arquegenealogia, assim, né? Trazendo vários enfim, marcos nessa construção, dessa invenção da ideia do Nordeste, e, consequentemente, a invenção do nordestino, né?
como esse caba macho, né? Ou como Euclides da Cunha diz, né? O nordestino é, antes de tudo, um forte, né? Ou sertanejo, no caso, mas aí se configura também como um nordestino e tal. E como é que isso resvala na própria construção de Brasília, né? Ou no SENTA, né? Que era o Serviço Especial de Mobilidade dos Trabalhadores para a Amazônia, né? A quantidade de nordestinos que vão trabalhar como soldados da borracha no Amazonas, ou em São Paulo, enfim. Mas como também essa ideia do nordestino, do povo nordestino, essa ideia do povo nordestino, né? Está tão incrustada tanto em Brasília, né? Isso aí, fico pensando também, Iris, quando te ouço, nos filmes do Adirley Queiroz, né? Acho que tem uma força ali de Era Uma Vez Brasília, ou A Cidade é Uma Só, enfim, nos muitos filmes do Adirley, né? E aí, para finalizar também, são comentários jogados aqui, na fala de ontem, que se falou de imaginação e política, de imaginação é política, né? De como, talvez, a arte, quem sabe, nos seus melhores momentos, consiga, se talvez a luta esteja perdida no campo do real, assim, pelo menos em termos simbólicos ou imagético-discursivos, seja possível explodir Brasília, como o Adirley faz nos filmes dele, né? Assim, realmente tocar uma bomba sonora que está quase lá, no Congresso. Não é uma pergunta, não, é mais jogando... Pelo menos simbolicamente, eu já destruí ali o Congresso num globinho. Pelo menos simbolicamente, a gente já imaginou esse... eu já tentei imaginar se essa ruína que eu vi lá na Alemanha fosse em Brasília, né? Porque ela é uma cidade diferente, imponente, monumental, mas tem uma carcaça ali, tem uma história, aquilo que você me falou, que você viu as casas e as palafitas. Brasília ela é tão surreal que ela tem uma cidade submersa no lago. Então, o lago era uma cidade. Era não uma cidade, mas era uma comunidade chamada Vila Mauri. E essa comunidade, já se sabia que ali ia ser o lago, mas se permitiu que as pessoas ocupassem aquele espaço. Então, é meio perverso até a lógica. É totalmente perversa de saber que como se permite que pessoas ocupem aquilo, sabendo que aquilo ali vai ser alagado em breve. Então, assim, tem pessoas que podem fazer mergulhos, que encontram coisas, canecas, pedaços de sapato e coisa. É muito perverso, assim. É uma história meio estranha, assim, de se pensar, de se contar e tal. E foi muito engraçado, porque eu não me sentia muito à vontade para pensar Brasília, porque eu não era de lá. E aí em 2015, eu conheci uma mulher numa festa do Divino, em Goiás. Aí a gente estava numa residência artística em Olhos d'Água. E aí ela se escorou perto de mim, assim, eu conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Uma senhora de uns 60 e poucos anos. E aí eu falei, a senhora é tão simpática. Aí ela fez, é porque eu sou nordestina, você não percebeu, não? Aí eu fiz, Aí eu fiz, é mesmo, ela vai lá em casa, vai tomar um cafezinho comigo. Aí eu sou assim, né? Me dê dinheiro, mas não dê confiança. Vou, com certeza, vou lá tomar um café com você. Aí ela não só era nordestina, como ela era paraibana, ela era de Itabaiana, uma cidade que eu conheço, porque eu sou de João Pessoa, mas eu cresci no sertão da Paraíba. Até os 15 anos eu morei em Uiraúna, assim, a última cidade da Paraíba. E aí fui lá na casa dela, conversei com ela, aí eu tive um insight, né? Aí eu falei assim, Dona Genô, do lado de fora da casa dela, Dona Genô, a senhora se importa se a senhora me apresentar a casa da senhora, que eu gravar o áudio, não levei câmera, não levei nada, gravar o áudio. Aí ela, não, pode vir, eu vou passar um café. Aí ela foi, eu fui gravando o áudio, só com um gravadorzinho assim de mão, e ela foi me contando as histórias, me mostrando. Eu só queria que ela fizesse assim, aqui é a sala, não sei o quê. Mas ela foi além. Ela começou, olha, isso aqui é a foto do meu marido, eu e meu marido, a gente se casou, não sei o quê. Ela começou a contar as histórias. Foram 2 horas de visita e ela me contando as histórias. Isso virou um filme, depois eu não trouxe porque ia estender muito. Mas, depois dessa conversa, ela vai me contando que ela foi embora para a construção de Brasília, né? Ela casou num dia, viajou no outro. Com 20 e poucos anos, o marido era analfabeto, ela sabia escrever só o nome. E aí eles foram para Brasília, e depois da construção de Brasília não tinha espaço para eles, eles foram morar em Olhos d'Água,
que é o interior ali perto de Alexânia, em Goiânia, porque lá parecia o Nordeste e ela se sentia segura, não tinha maloqueiro, não tinha essas coisas. Ela vai falando essas coisas no vídeo. E aí, depois que eu fiz esse filme, que eu conversei com ela, eu comecei a me sentir... eu falei, não, eu posso falar sobre essa história também, porque eu também vim para cá. Mas eu posso falar a partir dessa perspectiva, de uma pessoa que realizou esse trânsito e que está pensando a partir do imaginário nordestino, que é o meu imaginário, é o que eu sei fazer da minha vida. Então, eu fico pensando muito assim, em todos os meus trabalhos, esse imaginário aparece, né? E é um entendimento também recente para mim, de questionar a minha visão política, a minha visão enquanto mulher, enquanto uma pessoa nordestina e tal. E isso se mantém, assim. Vou passar para o professor, que foi demais. Eu queria agradecer, foi muito boa a sua fala. Essa coisa, só pegando isso que falou aqui de Brasília, só, não é bem a pergunta do Yuri, mas lembrando que Canudos, que é esse trauma, esse lapso da história republicana, a República está começando e você tem uma guerra civil, que é Canudos, e Canudos foi alagada, né? O açude de Cocorobó hoje está ali debaixo do açude. Mas é interessante essa questão, não Brasília, porque eu acho que o foco principal da nossa migração, quando digo nordestino, mas muito cearense, acima de tudo, né? Tem um texto do Gilberto Freire que diz que o cearense é o judeu brasileiro, porque ele é um errante, né? Está em tudo que é canto. Onde você vai para o Egito, o cara que está alugando o camelo, se der fé, é um cearense, né? Então, assim, então São Paulo, eu acho que no Brasil, o locus de atração, claro, foi muito nordestino, foi muito cearense para Brasília, é óbvio, mas me parece que São Paulo e continua sendo, possivelmente ainda hoje, o foco maior de atenção. Mas eu fiz uma pesquisa uma vez, Yuri, com migrantes do sertão central do Ceará, onde está Xaramubim, terra do Antônio Conselheiro, Xadá, Xaramubim, que foi uma região muito rica na época do final do século XIX, porque era produção de algodão, então o Ceará foi um grande exportador de algodão para a Inglaterra, então foi um momento de riqueza. Depois, quando o algodão cai, essa população fica sem renda, e essa população que vai migrar muito para o Sudeste. Eu fiz uma pesquisa com pessoas que tinham migrado, tinham passado 10, 15 anos ali no eixo Rio-São Paulo, e tinham voltado, ou para Quixadá, Xaramubim, ou Cidade Pompeu, né? E conversando com ela, eu queria entender essas pessoas, esse entre-lugar, porque nem elas eram mais... Elas nunca foram paulistas, né? Mas também o lugar para o qual elas voltaram não existia mais, 10 anos depois, 15 anos depois, né? E aí é muito interessante porque essa coisa de expandir o Nordeste, né? Eu me lembro de mais de não, porque quando eu saí de Senador Pompeu, a primeira vez que eu fui, nos anos 70, quando eu cheguei lá e consegui um emprego, eu mandei carta e disse, venham, e foram vindo. E quando eles vinham, a tendência era morar na minha vizinhança, não é? Porque chegava, qual era o apoio? Aquela pessoa, era um primo, era um irmão, era um vizinho. Então, existe um senador Pompeu em São Paulo, no subúrbio de São Paulo, que a cada ano comemora o dia do padroeiro de senador Pompeu, que a cada ano faz a sua festa junina. Então, assim, como existe também uma Xaramubim, como existe uma Quixadá, como existe... Então, assim, são vários nordestes que compõem São Paulo, como eu imagino a mesma coisa que acontece em Brasília, talvez com menor dimensão, a mesma coisa no Rio, não é? Mas assim, essa coisa de migrar e levar consigo o seu lugar, para pegar um gancho aí da fala do Gustavo, né? Você vai e leva o seu lugar junto, o seu local, o seu lugar, o seu território. Você se desterritorializa, mesmo quando você se reterritorializa, você leva o seu território de origem. Eu acho esse trabalho, essa lógica é muito interessante para a gente pensar, não é, esse processo. Alguém mais? A gente está... Não, acho que está dentro do horário, está um pouquinho adiantado da hora, como diria o Tom Jobim. Alguém mais aí, uma pergunta? No microfone, só para que a gente possa... Só abrir um dado curioso aí sobre essa coisa da territorialidade, né? Eu sou de Fortaleza e quando eu fui para São Paulo, eu fui com uma banda chamada Sou Zé. E quando a gente chegou em São Paulo, tinha uma coisa muito engraçada, que os artistas cearenses, os músicos, ficavam em Pinheiros. Os pernambucanos ficavam na Pompeia.
Meus amigos todos pernambucanos, quando você ia para se encontrar, não, vamos se encontrar na casa do pessoal ali do Monjolo, que vai rolar um coco, Márcio Monjolo, que é irmão do Maurício Badé, né, do mestre Ambrosio e tudo, o pessoal ia para Pompeia. E os cearenses ficavam em Pinheiros, né? Depois um pouco se mudou, né, o pessoal foi se espalhando e tudo, mas no começo, ali em meados de 2003, quando eu cheguei, 2004, era mais ou menos isso mesmo. O pessoal se juntava e ficava todo mundo ali perto, né? Zé Cabaleiro também morava para aquela banda ali de Pompeia, Perdidos. Chico César. Chico César morava no Sumaré. Ele dividiu apartamento. E Rita Ribeiro. Rita Ribeiro, acho que passou um tempo, talvez, em São Paulo, depois foi para o Rio. Bom, mais uma vez eu queria agradecer. Muito, muito bom estar aqui, participar dessa mesa. Também queria agradecer a oportunidade. E então acho que a gente faz um intervalo, um cafezinho e segue para a próxima mesa, tá bom? Muito obrigado.